Então nós saímos de uma obra do realismo e agora vamos para uma obra do modernismo de outro grande escritor brasileiro, que é o Graciliano Ramos. Tá? Vamos lá. Primeiro, contexto sociocultural. Tá? E aqui também, né, relevante, talvez até mais relevante do que no caso do Quincas Borba. Porque o Quincas Borba, por ser uma narrativa mais psicológica, o contexto social não tem uma relevância maior. Mas no caso aqui do Angústia tem. Esse livro é da década de 30, tá? É o segundo livro do Graciliano Ramos, acho que é de 36, se eu não me engano, por aí. E ele pega então esse contexto sociocultural marcado pela crise econômica, né, pela ditadura Vargas, pela ascensão do nazismo, do fascismo, e depois culminaria na Segunda Guerra. Então, um ambiente de muita crise, tá? Crise econômica, conflitos políticos e tal. E o Luiz da Silva traz isso embutido nele, né? Porque ele vem de uma família poderosa, né, lá do interior de Alagoas. O avô dele chegou a ser um daqueles coronéis, homem de mando e tal, que foi caindo. O pai depois perdeu tudo no jogo, né, e ele vive hoje em condições precárias, né, com um salário miserável de um trabalho de funcionário público lá. Então esse contexto, e a todo momento, né, questões políticas, né, divergências políticas. O Luiz da Silva tem alguns amigos que são mais de esquerda, né? Você lembra que tinha muito aquele conflito, né, com o socialismo da época, chamado comunismo e tal. O Julião, já que é o seu inimigo, já representa a direita, né, os poderosos e tal. Então essas questões políticas estão muito presentes ao longo do livro. Você tem que ficar atentos a isso, tá? O estilo de época, gente, é o modernismo no seu segundo tempo. Tá? Porque o modernismo, você sabe, você tem primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. Tem peculiaridades bem específicas de cada um deles. O modernismo no segundo tempo, ele é marcado por uma literatura voltada para a questão social, uma literatura de engajamento, né, dos dramas sociais, de denunciar, de criticar as injustiças sociais. Ou seja, havia uma realidade social, como eu falei, né, uma crise econômica, uma ditadura, supressão de direitos políticos, injustiças sociais, que exigiam um posicionamento dos artistas, né? Não dava mais para continuar como fazia no primeiro tempo, né? Fazendo poema piada, aquela coisa, né? Lutando apenas com a estrutura artística. Agora é uma literatura toda voltada para a temática social. Então, uma literatura marcada por esse engajamento, por essa denúncia dos problemas sociais. Outra característica é o romance regionalista. Isso aqui se encaixa, né? Você tem uma obra que traz marcas bem características do Nordeste, como todas as obras do Graciliano Ramos. No caso, o Graciliano era de Alagoas, né? E aqui fala sobre o interior de Alagoas, depois fala sobre a capital, né? Quando ele está morando na capital já e tal. Então tem esse aspecto regionalista muito claro, muito marcante ali, tá? O realismo social, muitas vezes chamado de realismo socialista, né? Que é aquela observação da realidade de uma maneira a criticar, a denunciar essas injustiças sociais, essa divisão, né, injusta dos bens sociais, poucos com muito e muitos com pouco ou nada, né? Então tem muito dessa concepção. Vocês lembram que o Graciliano chegou a ser preso, acusado de ser socialista, comunista, aquela coisa toda, né? Então tinha muito essa perseguição na época aí. E, embora não seja explícito, né, essas críticas à estrutura social trazem embutido realmente esse pensamento socialista, tá? Então a gente fala em realismo social aí. E esses romances dessa época, principalmente do Graciliano Ramos, eles são romances que eles trazem o aspecto social muito forte, mas ao mesmo tempo não desvinculado da questão psicológica, né? Então são romances que têm ao mesmo tempo uma tensão social e uma tensão psicológica. Claro que você consegue ver o que predomina, né? Eles estão sempre juntos, não tem como você desligar. Mas você consegue ver o que predomina. Então tem romances que são mais focados na tensão social. Quando nós falamos de tensão social, é quando apresenta o personagem em conflito permanente com o meio. Quer dizer, destacam-se os conflitos com o meio social em que ele vive.
Quando nós falamos em tensão psicológica, é quando prioriza-se os dramas psicológicos do personagem. Então, se nós pegarmos obras do Graciliano, por exemplo, se você pegar o Vidas Secas, é uma obra em que predomina a tensão social. Porque, obviamente, né, aquela família, o Fabiano, a esposa, os filhos, eles estão em permanente conflito com o meio. Né, com o meio físico, precisando sobreviver, da seca e tal, com o meio social, né, o soldado amarelo, o patrão e tal. Então, aquilo predomina ali. Quando nós observamos o Angústia, já é o inverso. Você tem o contexto social também, né? Você tem a questão do Luiz da Silva, o conflito dele com o Julião, dentro daquela coisa dele ser pobre, o outro rico, se aproveitar disso e tal. Mas o que predomina ao longo do romance todo é o drama psicológico, é a tensão psicológica. A angústia, daí o título, né? Vivida aí pelo personagem protagonista, que é o Luiz da Silva, a partir das suas ações, das suas atitudes, da sua inveja, né? Que a gente vai comentar mais à frente aí, tá? Lembrem-se disso, sempre tem tensão psicológica e social junto, mas eu consigo ver o que predomina. No caso do Angústia, predomina o drama psicológico. A tensão psicológica é o foco principal aqui, beleza? Outra coisa, gente, a estrutura dessa obra aqui. O Enzo, professor, o estilo seco de escrita do Graciliano é considerado um regionalismo ou característica da obra dele apenas? Boa essa pergunta, tá, Enzo? É uma coisa assim que a gente às vezes não fala, mas que os vestibulares gostam de cobrar. Assim como o Machado, o Graciliano tem um estilo muito peculiar também. No caso do Graciliano, é uma escrita econômica, né, reduzida ao essencial, ao substantivo. Ele não fica floreando a linguagem. E como a principal obra dele é Vidas Secas, e como as obras dele sempre focam o Nordeste, né, o drama dos nordestinos, né, dos imigrantes e tal, acabou se criando essa expressão estilo seco, né? Quer dizer, é aquele estilo reduzido ao essencial, tá? Isso é uma característica do Graciliano, tá? Não é necessariamente uma característica de outros autores do período. Zé Lins do Rego, o próprio Jorge Amado não tem esse estilo seco dele aí. Então não é uma característica do regionalismo, tá? Isso é uma característica do Graciliano, né? Que fica muito evidente nas obras dele. Fica mais evidente no próprio Vidas Secas, mas tem também no Angústia. Tem que ficar atento a isso, tá? Estrutura da obra, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. O narrador aqui é narrador, personagem, protagonista. E aí tem um detalhe, gente. Sempre que eu tenho um narrador, personagem, e esse narrador é o centro da própria história, ou seja, ele é o protagonista da história, ele está contando a sua própria história, a gente costuma dizer que é narrador não confiável. Tá? Por quê? Porque nenhuma pessoa consegue falar de si mesmo de maneira imparcial. Quando você vai falar de si mesmo, é quase que subconsciente, né? Você vai tentar justificar as coisas que seriam negativas. Você não quer que as pessoas tenham uma ideia negativa de você. Não quer que as pessoas te critiquem. Então, você, insensivelmente, você hipervaloriza as coisas positivas socialmente, né, bem vistas, e você ameniza, às vezes escamoteia, né, ou justifica as coisas negativas. Isso é natural. Tá? Então todo narrador, lembre-se do Dom Casmurro, né? Porque qual é o grande mistério lá? Porque é o mentir que está contando a história. Então você nunca sabe, né, se aquilo realmente é um fato observado de maneira imparcial ou se é fruto da visão subjetiva dele, marcada pelos ciúmes e tal. A mesma coisa nós temos aqui, tá? Tem um narrador que cometeu um assassinato, né? Ele começa a narrar essa história cerca de 30 dias depois dele ter cometido esse assassinato, um pouco mais, né? Porque ele ficou acamado uns dias. Ele está contando essa história, ele está confessando isso no livro, mas ele vai sempre tentar justificar as suas atitudes, né? As suas ações, né? O que o levou. Então sempre ele tenta passar aquela ideia de que ele matou o Julião Tavares em busca de uma justiça social, que ele estava livrando o mundo de um crápula, né? Um homem interesseiro que explorava mulheres, que seduzia, engravidava mulheres usando do seu dinheiro e depois desaparecia, etc, etc, etc. Então, se você não estiver atento, você pode passar, né, uma imagem de heroísmo para essa ação e para o próprio Luiz da Silva, que não é bem assim. Tá? O Luiz da Silva é um fracassado.
né? Ele é um fracassado socialmente, financeiramente, né? Vive com um salário miserável e tal, uma casinha muito miserável também. É um fracassado culturalmente, né? Porque ele queria ser um escritor, ele fazia sonetos, ele acabava vendendo esses sonetos, né? Nunca conseguiu destaque. E tem uma inveja muito grande do Julião, né? Os ciúmes, né? O Julião roubou a noiva, né? A Marina, do Luiz da Silva. Então, ele tinha, né, motivos para fazer isso, e não é apenas uma questão de justiça social, não. Tá? Então, ele vai contar do jeito dele. Né? Ele vai, digamos assim, demonizar o seu oponente, né, que é o Julião da Vares, para tentar amenizar o crime que ele cometeu e as suas próprias falhas de caráter, de comportamento. Tá? Tem que ficar atento a isso, tá bom? Então o narrador-personagem aqui tem uma importância muito grande. Você tem que sempre ficar tentando ver assim, se fosse outra pessoa contando a história, será que contaria desse mesmo jeito? Se fosse alguém de fora, será que ele veria o Luiz da Silva assim tão inocente, tão vítima dessa situação como ele tenta se colocar? Então tem que ficar atento a isso. Outra coisa importante nessa estrutura, predomínio do tempo psicológico. Tá? Você sabe que você tem, numa narrativa, né, você tem o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo das ações. O tempo psicológico é o tempo das divagações, né, dos questionamentos, das emoções, dos sentimentos. Tá? Normalmente, o tempo cronológico é o que predomina. Mas, em alguns casos, pode acontecer do tempo psicológico predominar. E quando acontece isso, gente, a narrativa é mais truncada ainda. É uma narrativa que tem pouca ação. Tá? Muito essa coisa assim das reflexões, dos dramas psicológicos, das angústias e tal, que não podem ser medidas pelo relógio. Por isso que a gente fala em tempo psicológico. Tá? Exemplo que canta de maneira mais simples para você entender. Você já teve certamente aquela sensação de que quando você está feliz, o tempo passa rápido. Sabe, você vai numa festa e tal, e a mãe falou que você tem que voltar meia-noite para casa. Parece que o tempo voa, de repente já é meia-noite. Tá? Aí no outro final de semana você está em casa, não tem o que fazer. Parece que o tempo não anda. Você fica toda hora olhando o relógio, parece que o tempo demora mais. O tempo é o mesmo, na festa ou em casa. Só que, psicologicamente, parece que ele demora mais. Tá? Aqui, o narrador foca esses dramas psicológicos do Luiz da Silva, do protagonista, né? Os seus medos de ser descoberto, as suas angústias e tal, né? Isso parece que o tempo dura uma eternidade. Então, às vezes, você está lendo um capítulo, né? Um texto, que são 2, 3 páginas, que você fala assim, nossa, e são um texto cheio, né? Nossa, passaram-se horas. E passou-se apenas alguns minutos, né, daquelas reflexões que o narrador está fazendo ali. Isso é um outro fator que dificulta também um pouco a leitura desse livro. Esse livro não é fácil de ler, não. Tá? E aquela alternância temporal que eu falei para vocês, né, que acontece lá no Quincas Bob e acontece aqui também. Só que aqui de maneira mais incisiva e mais significativa. Você tem aqui 3 momentos, né? Você tem um passado distante, que seria o passado da infância e da adolescência do Luiz da Silva, do protagonista, que ele fica lembrando a todo momento, porque tudo está acontecendo no presente, como eu falei, 30 dias depois que ele matou um homem e conseguiu passar uma imagem que foi suicídio. Né? Ele, numa noite lá, ele pegou o Julião Tavares numa rua escura, enforcou ele com uma corda e depois pendurou ele numa árvore para parecer suicídio. E parece que conseguiu. Ninguém veio atrás dele até então. Né? Passou a ideia de que foi suicídio mesmo. Mas tem o lado psicológico dele que está pesando, né? Além do medo de ser descoberto. Então tudo está acontecendo nesse momento. Né? Ele está escrevendo o livro ali. Isso é questão de horas, talvez, de dias, que ele está contando o que está acontecendo ali. E ele vai alternando a todo momento, e isso não fica muito nítido, porque fica nesse vai e vem constante com o seu passado. E aí tem o passado distante, como eu falei para vocês, que é um passado que pega a infância, a adolescência, a juventude dele, quando ele estava lá no interior, o avô dele, cenas com o avô, depois com o pai, né? Depois ele sobrevivendo e ensinando as crianças a ler, aí quando ele veio para a capital, quando ele conseguiu um emprego, né? Nas primeiras noites chegou a dormir na rua, né? Em cima de banco de praça e tal, ele vai contando isso.
Tá? Esse é o passado mais distante. E tem o passado próximo, que foi a relação dele com a Marina, com a vizinha. Né? Uma vizinha que veio morar ao lado da casa dele, né? Casas geminadas e tal, e ele se apaixonou, era uma moça jovem, bonita e tal, começou a assediá-la, ela não se entregava sexualmente, aí ele ficou noivo, queria casar, aquela coisa toda, entrou o Julião na história, homem rico, começou a seduzi-la, andava para passear de automóvel e tal, roubou a Marina dele, engravidou-a e a abandonou. E aí ele cometeu o assassinato. Então esse é o passado mais próximo dele, né? Que ele vai narrando aos poucos isso também. Então essa alternância, né, entre o presente, que é basicamente a angústia que ele está vivendo, né, os pensamentos dele, o drama dele, o passado distante e o passado próximo, ela é constante ao longo do livro todo também. Você tem que ficar bem atento, senão você acaba não pegando isso, né? Na análise que eu fiz lá no meu curso, lá no vestibular, eu achei melhor, né, para facilitar a vida de vocês, colocar a história na ordem cronológica. Então, quando eu faço o resumo, eu coloco na ordem cronológica. Tá? Só que ela não aparece assim no livro. Tá? Quer dizer, você mata a qualidade do livro, mas pelo menos você deixa ela mais fácil de ser entendida ali. Tá? E os temas dominantes dessa obra. Nós podemos falar como tema dominante a frustração intelectual e frustração social do Luiz da Silva, que é o protagonista. E aí entenda uma coisa, gente. Você fala assim, mas ele não fala disso. Claro que ele não fala disso. Como eu falei, ele que está contando, ele vai falar, eu sou um frustrado intelectual, eu sou um frustrado em termos social, né? Fracassado, não consigo um emprego melhor, não consigo ter dinheiro para nada, né? Não, ele não vai falar isso. Você tem que perceber, porque por isso que eu falei, você tem que tomar muito cuidado com o narrador personagem. Né? Ele não explicita isso, mas no que ele vai contando na sequência dos fatos ali, você vai tirando essas conclusões aqui. Tá? E nós podemos observar também denúncias de injustiças sociais, né? Porque no momento em que ele coloca isso, né? Muitas vezes como vítima também, ele vai mostrando, né? Como existem injustiças sociais, os ricos explorando os pobres, o bairro que ele vive, né? A rua que ele vive ali tem muita pobreza, muita miséria, né, que ele explicita, e o naturalismo determinista, tem que ficar atento a isso também, tá, gente? Tem cenas fortes de determinismo, tanto social, né, físico, então aquele ambiente de pobreza, de miséria, influenciando o comportamento das pessoas, quanto determinismo também instintivo. Né? Então o desejo sexual dele pela Marina dominando as suas ações, né? Cenas de outros personagens também, a vizinha que ele observa, né? Quando o marido chega, como ela vira uma fêmea excitada e tal. Tem o determinismo da violência, né? Quando ele sente ódio, ele acaba sendo dominado por esse instinto de vingança, de raiva, de ódio, quando ele comete o assassinato lá, né? Racionalmente ele não faria aquilo. Então esse determinismo, né, do Taine, que está muito forte no naturalismo, ele também aparece na obra e vocês têm que ficar atentos aí. Beleza? Dúvidas? Gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Isso aqui é logo no início do livro, tá? Eu queria chamar a atenção para vocês sobre as dificuldades que você encontra para ler. E aí eles podem pegar um fragmento desses e jogar na prova, né? Você tem que ficar atento. Veja que é narrativa em primeira pessoa. Olha o que ele diz, ó. Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos que emagreceram. As mãos já não são minhas, são mãos de velho, fracas e inúteis. As escoriações nas palmas cicatrizaram. Olha quanta informação num parágrafo, né? Vivo agitado, cheio de terror. Por quê? Que terrores são esses? Por que essa tremura nas mãos? Que cicatrizes são essas que já essas escoriações que já cicatrizaram nas palmas da mão? Depois você vai saber que é da corda, né? Ele fez força lá para levantar o Julião, que era um homem pesado e tal, e isso deixou marcas na mão dele. Olha quando ele segue, ó. Em 2 horas escrevo uma palavra: Marina. Quem é essa Marina? Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. O que ira tem a ver com amar? O que arma tem a ver com amar?
uns 20 nomes, mas observa que tudo está relacionado à Marina. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com os desenhos. Processos, orçamento, o diretor, o secretário político, sujeitos remediados que me desprezam porque sou um pobre diabo. Em 2 parágrafos, relativamente curtos, ele coloca um monte de coisa. Sabe aquele... E aí nós chegamos numa característica que é própria, né, da narrativa com predomínio do tempo psicológico, que é o chamado livre fluxo da consciência. Ele vai despejando as coisas, conforme vai aparecendo na cabeça dele, ele vai jogando. Então não tem aquela coisa organizadinha, sabe, para que o leitor entenda e tal. É como se ele estivesse fazendo uma autorreflexão mesmo, né? Um descarrego das suas angústias e tal. E ele vai jogando, e aí vai misturando as coisas, né? Então ele mistura coisas profissionais com coisas pessoais, né? Com dramas relacionados a amor, com dramas relacionados a assassinato. Vai misturando tudo. Tá? Isso é próprio do livro como um todo. Então, como eu falei, não é uma obra fácil de ser lida, de ser compreendida.